E aí, galerinha, três na linha, vocês estão bom? Eu sou o Alisson. Eu sou o Felipe e hoje estamos de volta, depois de muito tempo aí, né, acompanhando o Mundial, de volta para a rodada 13 do Brasileirão. É isso aí, então vai sair com a gente, dá aquela moral, vocês não esqueceram, né? Deixa o like, compartilha, se inscreve e vai na rede social também, né, Felipe? É isso aí. Editor, solta a vinheta. Galera, antes de iniciar o vídeo é sempre bom lembrar, não temos o intuito da dica de aposta, não é um placar que a gente estuda para vocês apostarem o dinheiro, apenas uma resenha, uma análise que a gente acha que vai acontecer, as estatísticas, e vocês participam daí também. É isso aí. Então, sem perder tempo, Alisson, vamos direto aí pro que importa, manda aí pra gente o que você acha de Flamengo e São Paulo. Vamos lá, eu vou de 2-0 Flamengo, em cima de São Paulo. Eu vou de 2-1 pro Flamengo. Show de bola. O Flamengo, né, veio do Mundial aí, os brasileiros todos vieram, acabou que nenhum chegou na final, mas o Flamengo perdeu pro Bayern de Munique, mas demonstrou bom futebol também. Nos últimos 10 jogos só perdeu uma, que foi justamente contra o Bayern. Segue invicto em casa no Brasileirão, marcando 17 gols e sofrendo apenas um gol em todos os jogos em casa. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, o Flamengo só venceu uma vez, ou seja, São Paulo dá trabalho pro Flamengo. São Paulo, né, que não venceu fora de casa ainda, vem levando um gol 8 jogos seguidos. Dos últimos 7 jogos, 6 vezes ambos marcaram, jogos movimentados. E vai lembrar que é o time que mais empata no Brasileiro. Pode ser que o São Paulo ache um empate no Flamengo aí fora de casa, mas o Flamengo, na minha opinião, é favorito 2-0. Show de bola, Alisson. Eu vou de 2-1 pro Flamengo, né, igual eu já disse, principalmente pela força que o Flamengo vem aí no Campeonato Brasileiro, né, imaginando que vai continuar como parou, e por ser em casa, mas realmente o que você trouxe aí de que o São Paulo normalmente apronta para cima do Flamengo é uma coisa bem frequente, né, e pode acabar surpreendendo, não seria uma grande zebra pro São Paulo ganhar, mas até então o Flamengo 2-1. Show de bola. Internacional e Vitória. Inter 1-0, Felipe. 1-0 também, Inter. Show de bola. Inter vem de 2 derrotas seguidas, antes da pausa aí do Mundial, sendo uma dessas derrotas justamente em casa contra o Fluminense, né? Jogando em casa tem o mesmo número de vitórias e derrotas, que não é muito bom. Vale lembrar que nos últimos 7 jogos, em 5 vezes teve 2 ou menos gols, jogos com poucos gols, por isso que eu vou de 1-0. Pega o Vitória, que acabou de ser eliminado aí na Copa do Nordeste, veio de 6 jogos sem vencer, e nesses 6 jogos perdeu 4 vezes. Lembrando que ainda não venceu, mesmo o Inter que não estando... Desculpa, lembrando que ainda não venceu fora de casa ainda, né? Mesmo o Inter não estando no melhor momento. Vou de Inter 1-0 em casa, na minha opinião, favorito. Show de bola. Eu vou de 1-0 pro Inter também, chorado, bem chorado mesmo, porque a fase das duas equipes não é boa, né? Se a gente considerar a fase do Inter só no Brasileirão, é terrível a sequência aí de não conseguir vencer. O Vitória, como você já trouxe também, não vem no momento bom, inclusive, né, na outra competição. Então eu foquei no fator casa, é o que eu acho que vai fazer diferença, vou de Inter 1-0. Show de bola. Bora clássico no Rio, Alisson, Vasco e Botafogo. Vou de 1-1 nesse jogo aí. Vou contigo, 1-1. Vasco vinha no momento estável, né? Mas antes da parada desse Mundial de Clubes aí, venceu o São Paulo em casa, nos deu muito moral. Lembrando que o Vasco não vai jogar em Januário, vai jogar no campo neutro. O ponto positivo é que não perde há 3 jogos seguidos com seu mando de campo, ou seja, São Januário ou outro lugar também. Pega o Botafogo, que veio com a moral aí, né? Venceu o Paris Saint-Germain no Mundial. Curiosamente, suas 2 derrotas foram por 1-0. Sua última vitória contra o PSG também, pelo mesmo placar de 1-0, ou seja, 3 jogos seguidos, o jogo do Botafogo sai por 1-0. E vai lembrar que no Brasileiro o Botafogo só tem uma vitória fora de casa. Então, por isso, coloquei o empate, tentando achar equilíbrio aí, 1-1. Show de bola, foi junto contigo aí no mesmo pensamento, o Botafogo sem o estádio, né, não é nem o mando de campo, mas sem jogar lá no Engenhão realmente tem sentido, pelo menos durante essa temporada aí de Brasileirão, enfim, das competições aí nacionais, né, saindo um pouco aí da vitória histórica lá contra o PSG. O Vasco encerrou bem ali a participação, né, no último jogo do Brasileirão, uma vitória que deu moral, trouxe confiança, pode ser que já continue assim, então é um jogo que tudo pode acontecer, né, não tem estádio para favorecer ninguém, se bem que é no Mané Garrincha, né, então teoricamente vai favorecer o Botafogo, né, nesse sentido. Ah, é o nome? Pegou? Peguei. Nada a ver. Idiota, eu achei idiota. Muito bom. Mas enfim, 1-1 aí. Show. Depois dessa piadinha, menos 5 likes, pelo menos. Bahia e Atlético Mineiro. Mano, eu vou de 1-1 nesse jogo. Vou de 2-1 pro Bahia. Show de bola. Bahia tá 3 vitórias seguidas, voltando aí a ser o Bahia que a gente sabe que de outras temporadas aí. Lembrando que não perdeu em casa ainda no Brasileiro. Tá 3 jogos sem perder pro Galo também no histórico geral. Os 2 últimos jogos em casa goleou o time mineiro também. Foi, se não me engano, 3-0, 4-1, algo assim. O Atlético Mineiro tá 8 jogos sem perder. Fora de casa tem 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, ou seja, equilibrado demais fora de casa. No Brasileiro está 4 jogos sem levar gol. E vai lembrar
que dos últimos 6 jogos, em 5 vezes teve 2 ou menos gols, jogos pouco movimentados. Então, por isso eu vou de 1-1, porque os dois times estão numa fase maravilhosa. Maravilha, eu confiei no Bahia 2-1 justamente pelos últimos jogos, por estar jogando bem em casa e por essa história que você trouxe aí contra o Galo, apesar de saber que vai ser um jogo difícil, dá mais um que tudo pode acontecer, né? Empate, o Galo vencendo, enfim. Realmente é muito difícil escolher um resultado para um jogo que as duas equipes vêm num momento, né, legal. Mas vou de fator casa aí, Bahia 2-1. Show. Corinthians e Bragantino. 1-1, mano. Junto contigo também, 1-1. Vamos lá, o Corinthians está a 4 jogos sem vencer. Seus últimos 7 jogos teve 2 ou menos gols. Vai lembrar que só tem uma derrota em casa no Brasileiro, sempre foi muito forte. E nos últimos 5 jogos, em 4 vezes, teve ambas marcando. Pega o Bragantino, que não vence o Corinthians há 4 jogos seguidos, assim como o Corinthians tem jogos movimentados com ambas marcando também, então acho que vai ser um jogo movimentado. Fora de casa, só tem uma derrota até agora. Acho que irá ser um jogo, né, como eu falei, bem movimentado, então fica em cima do mundo mesmo, 1-1 esse jogo aí, que é um clássico, né, paulista. Exatamente. Eu fui junto contigo também, mesmo pensamento, se o Corinthians vivesse um momento melhor, como de outras temporadas, onde normalmente em casa era quase certa vitória, ainda que fosse uma vitória magra, mas era muito difícil não vencer nesses jogos em casa, seria um pouco diferente, mas pega o Bragantino que tá numa sequência um pouco melhor, considerando o contexto geral aí, né, no campeonato, a posição, o Corinthians realmente muito mal, tem que aproveitar essa pausa aí para ver se agora volta um pouco melhor. Então, nesse equilíbrio, né? O Corinthians tentando voltar a vencer, mas o Bragantino não tá tão mal. 1-1. Show. Vamos ver o que dá. Cruzeiro e Grêmio. Vamos lá, vou de Cruzeiro 1-0. Eu vou de Cruzeiro 2-0. Show de bola, mano. O Cruzeiro tá bem demais, né, no Brasileiro. Só tem 2 derrotas até agora jogando em casa. Lembrando que tá invicto em casa também. Só tem 2 derrotas até agora em casa. Só tem 2 derrotas agora no Brasileirão, no geral. Lembrando que tá invicto em casa. Levando apenas 3 gols em 6 jogos. Tem tido jogos pouco movimentados, né? Dos últimos 6 jogos, em 5 vezes teve 2 ou menos gols. O Grêmio vem de 6 jogos sem perder, vai lutando, né, a reerguer no Brasileirão. Nos últimos 10 jogos só perdeu uma partida, tem apenas uma vitória fora de casa, que desanima. E nos últimos 6 jogos teve 2 ou menos gols também. Os dois times viram um bom momento, por isso é difícil, né, achar um placar aí, mas o Cruzeiro em casa é muito forte, mas acredito que o Grêmio vai dar trabalho. Por isso, 1-0 ali, chorado, vitória pro Cruzeiro. Maravilha, só que você tem um gol aí pro Cruzeiro, porque imaginando que vai continuar como parou, né, essa questão, né, como vai voltar esse Brasileirão? Tudo pode mudar, e uma hora ou outra isso acontece, né? Sim. Uma hora ou outra o time que vinha muito bem, cai, às vezes o que tá mal, tem um tempo ali para voltar e melhorar. Enfim, mas imaginando que continue como parou, o Cruzeiro realmente estava num embalo absurdo, e o Grêmio tentando ainda voltar, né, mas muito longe de ser o que está sendo o Cruzeiro nessa temporada aí, principalmente de Brasileirão, né, que teve uma arrancada muito boa, muitos jogos aí sem perder, então acho que o Cruzeiro vai aproveitar em casa, 2-0. Show. Fortaleza e Ceará, outro clássico. Vamos lá, 1-1 de novo, mano. Acho que é o terceiro 1 que eu coloco. Esse eu vou pro lado do Ceará, cara. Ceará 1-0. Show de bola. Fortaleza segue uma crise, né, indisparável. Já são 7 derrotas seguidas. Não é 7 jogos sem vencer, é 7 derrotas seguidas. Incrível. Caramba. E há 8 jogos sem vencer. Levando um gol em 7 jogos seguidos também, lógico, né? Maioria da derrota. Suas únicas vitórias foram justamente em casa. As únicas 2 vitórias foram justamente em casa, o que pode animar o torcedor do Fortaleza. Não? Pega o Ceará, que não perde o Fortaleza 3 jogos seguidos, que já entra com a moral também. Lembrando que é um clássico, né? O time vinha de uma sequência ruim, mas já está 2 vitórias seguidas, ou seja, um momento melhor que o Fortaleza. Vai lembrar que não venceu fora de casa ainda no Brasileiro. O jogo do desesperado, na minha opinião, né? Mas o Ceará uma fase um pouquinho melhor que o Fortaleza. Mas, ou de 1-1, não poderia ir do Ceará também 2-1, mas clássico tudo pode acontecer. Exatamente, clássico tudo pode acontecer. Eu vou de Ceará 1-0 aí, justamente por 2 motivos aí que você já comentou. Os últimos jogos do Ceará, que dá uma animada, né? Não chega tão mal como o Fortaleza para a partida. E os últimos clássicos, que o Ceará tem tido uma leve vantagem, então acho que chega melhor nesse sentido, mas é clássico, teve a pausa do Mundial, enfim, tudo pode mudar, né? Mas a princípio Ceará 1-0. E para fechar, já que temos 2 jogos aí adiados, né? Então a gente fecha aí com menos partidas, Juventude e Sport. Vamos lá, vamos fechar com o Juventude 2-1. Eu vou de Juventude 1-0. Show de bola. Vai dar ao contrário, né? Você sabe. Com certeza. Vamos lá, a Juventude está 8 jogos sem vencer, levando um gol a 10 jogos seguidos. Até em casa a gente costumava ser muito forte também. Já são 4 jogos seguidos sem vencer em casa, ou seja, nada que dê para acreditar na Juventude, mas isso é antes do Mundial, como a gente está falando direto, acho que não vai mudar nada, só porque está falando isso. Exatamente. Mas pega o Sport, que não vence há 11 jogos seguidos, ainda não venceu no Brasileiro, ou seja, fora de casa, em casa. E fora de casa são 6 jogos.
Fora de casa, em 6 jogos, perdeu 5 vezes. Vocês nem conseguem empatar direito fora de casa. A parte boa é que tá 3 jogos sem perder para o Juventude, tem que se agarrar a isso, mas lembrando que é o último colocado, desesperado. É muito difícil, mano. Mas vou do time caseiro aí, Juventude 2-1. Show de bola, cara. Realmente é o jogo dos desesperados, né? Assim, tem outros aí também preocupados, mas igual o Juventude Sport, realmente tá complicado. A fase dos dois é muito ruim, né? É difícil ver quem tá pior. Se for ver quem tá pior, é o Sport por causa da colocação, né? Sim. Mas a sequência dos dois aí são bem ruins. Fui no Juventude 1-0 somente por jogar em casa, mas é um jogo que até um 0-0 aí, pelo futebol que eles estavam apresentando, não seria nada absurdo. 0-0 é goleada, né? Mas é isso aí, galera. Estamos voltando aí. Espero que você tenha gostado. Deixa o like aí, deixa seus palpites. Você já sabe, né? Se gravar 3 ou mais jogos, manda uma mensagem pro ADL lá no Instagram que ele vai falar seu nome aqui. É isso aí, valeu. Valeu.